Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal do Amor. Eu sou a Mônica, pedagoga e orientadora espiritual. Hoje nós vamos ter um bate-papo descolado. Eu quero contar duas histórias para vocês, mas são duas histórias verídicas. Coisas que acontecem, né, no nosso dia a dia com as pessoas, né? Então, eu vi um artigo hoje no YouTube, né? E eu vi dois especialistas conversando sobre esse assunto, né? E o rapaz estava falando, né, sobre uma moça que ela foi visitar um asilo, né? E se eu não me engano, ela fazia parte desse pessoal que trabalha em revista, né? Acho que hoje nem sei se ainda tem esse negócio de revista, né? Porque hoje é tudo online, né? E ela foi lá, acho que foi para fazer uma reportagem, foi ver como é que funciona, como é que é o sistema, né? E aí ela visitou todo mundo lá, aí ela encontrou uma senhorinha lá que ficou batendo papo com ela, né? Aí a senhorinha contou para ela, né? Que ela já estava abandonada lá há 20 anos, né? Que a filha dela não ia lá visitar ela, né? Ela falou da filha, né? E contou a história dela, né? Aí a moça, né, que estava lá visitando, ela ficou comovida com a história dessa senhora, né? E como ela trabalhava nas revistas, né? O que ela fez? Ela pegou, perguntou lá para a moça, né, do asilo lá, aonde que morava a filha, né? Ela foi atrás da filha, olha só. Aí ela foi atrás da filha, só que ela bateu na casa lá, a pessoa não atendeu. Então, aí o que aconteceu? Aí ela pegou, fez o artigo, né? Como ela trabalhava na revista, ela pegou, fez o artigo lá. Aí ela colocou, né, a fulana de tal, no asilo tal, contou a história tal, né, que ela ficou comovida, né, com a história da pessoa. Aí, deixa eu tomar um golinho de água aqui, gente, eu tô com a boca seca. Fala muito, né? Fala muito. Fala muito aí, tem que tomar um pouquinho de água para molhar a boca, né? Então, aí ela falou, né? Colocou todo o artigo na revista e saiu na capa, gente. Saiu na capa da revista, ó, na capa ainda. Aí, o que aconteceu? A filha viu, né, o ocorrido. Aí a filha foi atrás. Aí foi atrás da pessoa que fez o anúncio na revista, né? Foi atrás da pessoa. Aí chegando lá, ela pegou, contou, né, pra moça que fez o artigo, né? Ela falou que foi um trauma forte, gente. Eu achei grave, né, a conversa dos dois profissionais conversando sobre esse assunto. Eu achei grave. Foi o que eu falei, né? Tudo na vida tem o lado grave, o médio e o leve, né? Mas essa da senhora foi grave o ocorrido. Então, aí a filha foi lá e contou para ela que ela tava, como é que fala? Que ela tava amarrada, ela acordou amarrada na cama, que a mãe dela tinha amarrado ela na cama e que tinha feito um aborto dela com uma agulha de tricô, crochê, não sei lá, sabe? Mais ou menos isso. Bom, bem provável que a menina tava sedada, né? Sei lá, acho que depois ela acordou, né? E tava ocorrendo isso. Ela tinha um namorado, era uma adolescente e ela engravidou do rapaz, né? E a mãe, acho que não quis, né? A gravidez dela e fez isso com ela.
Vocês entenderam agora por quê que ela ficou no asilo 20 anos sem ver a filha, né? Nada é por acaso, né, gente? Quando acontece algumas coisas, né, a gente tem que ver os dois lados da história, né? Ver o que aconteceu de um lado e ver o que aconteceu do outro, para ver que realmente o que está ocorrendo, né? Então foi isso que aconteceu, e os dois profissionais comentando sobre esse assunto, né? Aí eu lembrei do quando eu fiz o magistério, né? Eu fiz o magistério e aí eu fui fazer o estágio no asilo. Quando eu fiz a faculdade, mesma coisa. Eu fui fazer o estágio no asilo. Então eu fiz estágio 2 vezes no asilo, né? Antes de eu fazer o estágio, né? Eu tinha um pensamento em relação às pessoas idosas, né? Eu achava, né? Eu tinha dó, né? Os velhinhos, né? Falei, dá dó dos velhinhos, né? No asilo, né? Tem pessoas que maltratam as pessoas, né? E não é legal isso, né? Depois que eu fiz os 2 estágios no magistério e fiz o estágio da faculdade no asilo, que a gente tinha que fazer relatório, tinha que montar, né? As pessoas, os idosos que estavam lá, como é que era o funcionamento do asilo, o que ocorria, o que acontecia, a gente tinha que colocar tudo no relatório, né, para você poder entregar, né? Aí, gente, olha só, eu vi também muitos casos, triste lá, né? Porque asilo é casos tristes, né? Então, o que eu quero falar para vocês. Todos nós temos o lado luz e nós temos o lado sombra, né? Todo mundo tem, né? O lado luz é o lado bom, o lado sombra, o lado ruim, né? Então vamos pro lado bom, né? O lado luz, né? Aí o que aconteceu, né? Eu vi muitos casos tristes lá também no asilo, né? E eu vi umas coisas, gente, que eu falei, meu Deus, sabe? E depois disso, aí eu não tive mais dó de idoso, entendeu? Por causa das histórias verídicas que eu ouvi lá no asilo, né? Até eu cheguei a perguntar para as pessoas que trabalham lá, né? Principalmente a pessoa que trabalha na parte administrativa, né? Que tem a ficha lá, tem o relatório da pessoa, né? Que a pessoa tá registrada lá no asilo, né? O que acontece, né? Muitos filhos, né? Tem família que nem tem muitos também, são poucos filhos, né? O que acontece? Às vezes, todo mundo, eles trabalham, né? O pessoal trabalha, não tem condições de ficar com os pais, né? Aí, o que eles fazem? Eles pegam e colocam os pais no asilo, né? Cada um dá um valor X e paga o asilo lá e deixa lá. Por quê? Porque as pessoas trabalham, não têm condições de ficar, né, com o idoso em casa, né? Então, eles fazem isso. Mas tem muitos casos que eu vi lá que não é isso. Muitos casos que eu vi lá, a gente não pode generalizar, né? Eu estou aqui, né, comentando com vocês o que realmente acontece, né? Então, teve alguns casos lá que eram pessoas ruins mesmo, sabe? Que era o lado sombra que eu tô falando aqui, né? Então, eram pessoas ruins, que nem a família aguentava ficar com as pessoas, com os idosos, porque foram pessoas muito maldosas, pessoas muito ruins, né? Então, o que acontece? Tem os dois lados, né? Tem pessoas boas, que não têm condições de ficar, né? O idoso deixa no asilo, e tem pessoas que deixa mesmo porque a pessoa é ruim, porque nem a família aguentou ficar, entendeu? Então ocorre muito isso, né? Então eu achei assim,
extremo, né? As coisas que acontecem, né? Aí eu tinha uma amiga e eu sempre falava para ela, né? A gente sempre batia papo, conversava, né? E eu sempre falava para ela, falava assim: "Ai, tadinho do velhinho", né? Ela sempre falava assim para mim, né? E eu, como eu já tinha essa experiência, né? Eu já tinha essa vivência, né? Eu já sabia os dois lados. Aí eu falava assim: "Ah, eu não tenho dó de velhinho, não". Ela: "Nossa, Mônica, que isso, né? Coitadinho dos velhinhos", né? Ela falava assim para mim, né? Aí eu peguei e falei para ela assim: "Ah, você me desculpa, mas eu não tenho dó de idoso. Porque se tá lá no asilo, eu não vou, é o que eu falei, acabei de falar aqui, né? Eu não vou generalizar, né? Tem muitos lá que são pessoas boas que não têm condições de ficar com o idoso, deixa lá. E tem muitos que estão lá porque são pessoas ruins mesmo, que nem a família aguenta ficar, né, em casa com o idoso. Então eu sempre falava isso para ela, falei: "Eu não tenho dó de idoso, né? Não tenho mesmo. Não tenho, gente. Eu não tenho dó de idoso nenhum, né? Tem que ter dó de mim, não do idoso. Mas é aquele negócio, né? Eu trato todo mundo bem, entendeu? Eu trato todos bem. Mas se eu perceber que a pessoa é ruim, ah, eu saio fora, caio fora. Porque é o que eu acabei de falar, tem pessoas boas e tem pessoas ruins, né? Então eu falava para ela: "Não, eu não tenho dó de idoso. Ai, tadinho dos idosos, que não sei o quê, bebê". Então eu falava para ela, acho que ela não entendeu o que eu quis dizer, né? Porque ela não tinha, né, a vivência que eu tive, que eu já tinha, né? Então passou. Então ela às vezes até falava, me criticava, né? "Não, você tem que ter dó dos velhinhos, não sei o quê, bebê, né?". Então eu deixava passar pra lá, sabe? Deixava passar batido. Então não dava muito ouvido não nas coisas que ela falava, né? E ela achava estranho, né, a minha atitude de pensar assim, né? Aí o que que aconteceu? Passou, né? Passou isso aí. Aí um belo dia ela chegou pra mim e falou assim: "Mônica, bem que você falou". Eu falei o quê? Que eu falo tanta coisa e eu já nem lembrava mais do o que era, né, que ela tava falando, né? Falei: "O que que foi? O que que aconteceu, né? Conta, né?". Aí ela pegou e falou: "Bem que você falou mesmo, né, que não pode ter dó de idoso". Eu falei: "Por quê?". Aí ela falou assim: "Você não sabe o que aconteceu comigo". Eu falei: "O que que aconteceu?". Ela falou assim: "Ah, eu fui no mercado, né? Fui comprar umas coisas lá no mercado. Aí eu tava saindo. Aí chegou perto de mim um casal de idosos, né? Ela contando. Eu falei: e aí, o que ocorreu?". Ela falou assim: "Então". E aí ele, né? Ela veio e pediu pra mim pagar o Uber pra ela ir embora com a compra dela. E aí, né? Eu fiquei com dó, né? Aí eu peguei o meu celular, né? Coloquei lá no aplicativo do Uber lá e coloquei, né? No endereço que ela ia, né? Que era ali perto mesmo do mercado. Vai vendo? Perto do mercado. Aí, o que que aconteceu? O casal de idoso entrou no Uber, o Uber veio, entraram no Uber, colocaram a compra no Uber. Só que no percurso do caminho, o casal morava muito longe, entendeu? Aí, lá no, onde o Judas perdeu as botas lá. Aí, o que que aconteceu? Em vez de ficar, acho que na época, acho que eram R$ 7 o Uber, né? O Uber acho que ficou mais de R$ 50, né? E ela tava brava, né? Contando pra mim, brava ainda. "Ai, meu Deus do céu, olha o que eles fizeram comigo, os velhinhos, né? Me deram um golpe". Eu falei: "Deu um golpe?". "Deu um golpe". Eu falei: "Por quê?". "Porque eles pediram pra mim que era aqui perto, eu fiquei com dó, fiz, achando que ia pagar uns R$ 7. No fim, eu acabei pagando mais de R$ 50, né?". Aí eu olhei pra cara dela e falei: "O que que eu falei pra você? Que a gente não pode ter dó de idoso". Claro que não são todos, né? Tem exceção, né? Aí ela falou assim: "Bem que você falou mesmo, Mônica, porque eu levei o golpe". Aí eu peguei e falei pra ela assim: "Não, você ainda deu sorte, que foi só 50 e poucos reais só. E se o casal fosse lá para São Paulo, pro Rio de Janeiro, né?
pra praia, pro litoral, pegar a sua e ir pro litoral. Porque quando você tá dentro do Uber, você pode fazer o pedido, né, de mudança de endereço, né, na corrida, né? Foi assim, ainda deu sorte, porque se fosse um lugar mais longe ainda, né, você ia pagar uma nota bem alta, né? Aí ela falou pra mim, olha, Mônica, depois dessa, eu tô igual você agora, eu não tenho mais dó de idoso, eu não tinha mais dó de idoso. Aí eu falei, então, eu já tinha a experiência, né, eu já tinha visto os relatórios lá nos asilos quando eu fiz o estágio, né, os 2 estágios. E aí ocorreu isso com ela, ela me contou, né, tem casos até mais graves que ocorrem, né, acontece, né. Mas aí eu peguei e falei pra ela, falei pra você, eu falei, tem, né, tem, hoje em dia tem de tudo, né, foi o que eu falei, tem pessoas boas, tem pessoas ruins, né, é o lado luz e o lado sombra, né, então, aí eu fiquei chocada, sabe, gente, eu fiquei chocada com essa história que eu ouvi hoje, né, no YouTube, né, que essa senhora fez isso com a filha, né, porque se a filha, né, tinha um namorado, se ela engravidou, o que ela tinha que ter feito? Ela deveria ter acolhido essa filha, né? No momento que ela mais precisava, né? Ainda mais uma adolescente ainda, não tem experiência de vida, não tem experiência de nada, né? E os adolescentes de hoje em dia, né, estão com os hormônios tudo à flor da pele, né? Então a gente tem que acolher, né? Tem que acolher, ajudar, né? Porque você só tem a ganhar com isso, né? Quando você ajuda, né, um ente da família, seja quem for, filho, marido, né, irmão, irmã, seja quem for, você tem que acolher, né? Você tem que ajudar e não fazer isso, né? Eu achei assim muito dramático, né? Eu achei um caso assim grave, né? Que os 2 especialistas estavam falando sobre esse assunto, né? Então, quando eu fiz o estágio, né, eu vi muitas histórias verídicas lá, boas, e vi muitas histórias verídicas também ruins, né, das pessoas maldosas, das pessoas ruins. Aí o que acontece? Aí acontece isso, né, vai parar num asilo, fica sozinho, sozinho entre aspas, né, porque tem as pessoas que trabalham lá, que cuidam, né? Eles cuidam muito bem, viu? Os 2 asilos que eu fiz o estágio na época, né? Já faz um bom tempo isso. Eles tratavam muito bem, né? As pessoas, né? Então é complicado, gente. Então, por isso que eu sempre falo, né? Procuram ser pessoas boas, façam sempre o bem. Acolha as pessoas da família que tiver com alguma dificuldade, né? Porque você só tem a ganhar com isso, né? Quanto mais coisas boas você faz, mais Deus abençoa você, né? Agora, se você faz uma maldade dessa, né? Que da moça aí, né? Que aconteceu do aborto, né? Que a mãe fez. A mãe estava fazendo o aborto dela, né? Então, foi tudo muito dramático, né, o ocorrido, né? Então é isso, gente. A gente não pode generalizar, porque não é todo mundo, né? Ainda tem muitas pessoas boas no mundo, né? Então a gente tem que acolher, ajudar, né? Quando acontece alguma coisa assim, né? Grave, né? E porque se você faz coisas ruins, né? Aí acaba ocorrendo isso, né? A pessoa vai ficar num asilo, vai ficar sozinho, sem família, sem visita de famílias, né? Porque às vezes ocorre isso, né? Então, pensam bem, viu? Porque tudo que a gente faz, né? Nós somos responsáveis pelos nossos atos, né? Tudo que a gente escolhe fazer, tudo que a gente decide fazer na vida da gente tem uma consequência, né? Tudo tem consequência. Então, você tem que prestar bastante atenção no que você vai fazer para você não ser prejudicado depois, né? Mais tarde, né?
porque não é fácil não, gente, é complicado. Então, fica a dica para vocês aí dos velhinhos, cuidado com os velhinhos, hein? Tem muitos velhinhos bons, tem muitas pessoas boas, mas tem muitos velhinhos perigosos. Cuidado, hein, gente, tá? Quero agradecer vocês todos, né? Pela atenção. Deixe o like de vocês, se inscreva no canal, envie esse vídeo, né, para algumas pessoas, né, que vocês conheçam, que vocês, né, às vezes está precisando, né, de ouvir, né, algum assunto, né, porque a experiência de vida é isso, né, são histórias verídicas que acontecem, né, então é bom a gente, quanto mais experiência a gente tem de vida, né, melhor, né, a gente se sobressai, né, nas situações, né, do dia a dia, né. Então, quero agradecer a todos, né, por mais um bate-papo. Obrigada por tudo, desejo tudo de bom e até a próxima.